Fala pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Bruno Ferraz, sou editor-chefe. Perdão, hoje eu estou um pouco gripado, posso dar uns espirrados, umas tossidas aí na transmissão, mas preparei um material com muito carinho para vocês para a gente discutir um tema muito importante, que é bradiarritmias. Todo mundo trabalha em emergência, terapia intensiva, vai ver um paciente bradicárdico e tem que saber o que fazer com esse tipo de doente. Fundamental entender todo o contexto da bradicardia e saber atuar de maneira correta. Bradiarritmias para o emergencista. Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo sobre bradiarritmias, beleza? Primeiramente, isso aqui o pessoal acha que é bobagem. É bobagem falar sobre etiologia. Eu vou te falar que grande parte das vezes que você encontra um paciente bradicárdico, você vai encontrar essas situações aqui. Você tem que saber reconhecer qual é a situação que está levando aquele paciente a ter uma bradicardia. Eu tenho causas intrínsecas e tenho causas extrínsecas. Algumas são transitórias, outras não. Né? Mas é importantíssimo conhecer a causa. Porque quando a causa ela é transitória, eu removo aquela situação, está resolvido o problema. Está completamente resolvido o problema. Quando a gente fala de causas intrínsecas, uma das principais causas, se não a principal, é degeneração do sistema de condução. Isso acontece no velhinho, aquele vovô de 80 anos que começa a ficar mais bradicárdico, começa evoluindo com bloqueio, às vezes já nunca manifestou nenhum bloqueio, já chega para você em BAVT, na emergência. Completamente assintomático, também não é incomum, aquele paciente vovô que vai numa consulta de rotina, está lá bloqueado, completamente assintomático, porque ele não tem uma carga, ele não faz atividade física, ele não tem uma vida de intensidade, né? E aí aquela frequência cardíaca baixa está sendo suficiente para ele, ele não manifesta nenhum sintoma. Então, degeneração do sistema de condução, principal causa. Outra causa importante, doença isquêmica. E aqui a gente abre até um capítulo específico que é a situação do bloqueio que acontece na situação do infarto, né? Vem mudando alguns conceitos. Antigamente tinha que esperar 15 dias no BAV pós-infarto para decidir marca-passo ou não. Agora está falando em 5 dias para definir marca-passo no BAV pós-infarto, porque são gerações diferentes, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: olha só, o paciente do infarto que faz um BAV, esse infarto ele pode acontecer por dois motivos. Esse BAV pode acontecer por dois motivos. Ou porque teve isquemia direta de alguma parte do sistema de condução. Eu posso, por exemplo, no infarto anterior, eu tenho uma lesão da septal, por exemplo. Eu tenho um infarto septal. E aí eu destruo todo o sistema de condução, feixe de Riz, aquilo ali já era. Morreu, não vai recuperar. Esperar 15 dias para quê? Existem circunstâncias que você faz uma isquemia transitória. Você pode fazer uma isquemia transitória no nódo AV, uma isquemia transitória no nódo sinusal. Hoje em dia a gente revasculariza. Antigamente não era tão comum assim a revascularização. Hoje em dia a gente manda para o CAT, a gente faz angioplastia, a gente faz tudo. Então a tendência é que o paciente recupere. Lá atrás, o que mais acontecia era o que a gente chamava de infarto assistido. O paciente infartava e a gente ficava lá em oração por ele, né? Porque não fazia nada específico. Não fazia nada, não fazia CAT, não fazia trombolite, não fazia nada. Era um infarto assistido. Você assistiu, teu paciente tem um infarto. Então, era uma situação um pouco mais dramática. E existem as situações onde o paciente ele pode ter um reflexo vagal. Acontece aquele famoso reflexo de Bezold-Jarit, né? Então, esse é um reflexo vagal, né? Que aí você costuma ter bradicardia. Acontece por distensão de VD. Acontece muito infarto de VD, infarto inferior. E o paciente fica mais bradicárdico por questões de estimulação vagal. Também é transitório. Vai durar pouco tempo. Não precisa ficar esperando mais do que 5 dias. Tá bom? Então, mudou esse conceito. É importante entender esse conceito. Então, doença isquêmica do coração é uma causa importante. Quando destrói o sistema de condução, já era. Tem que botar marca-passo. Doenças infiltrativas, sarcoidose, amiloidose, hemocromatose. Doenças do tecido conjuntivo, ó, lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia. Cirurgia cardíaca prévia, isso aqui é importantíssimo. Eu não trouxe a foto aqui, mas em algumas situações, eu tenho, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, um corte assim do coração, né? Um corte do coração. Você vê aqui no centro, eu tenho a válvula aórtica, né? Válvula aórtica aqui.
Aqui eu tenho mais ou menos o septo interventricular, né? Aqui eu tenho o átrio direito, átrio esquerdo. Aqui eu tenho mais ou menos a tricúspide aqui. Aqui eu tenho o VD. Aqui eu tenho mais para cá, eu tenho a pulmonar, né? A pulmonar. E aqui eu tenho a via de saída de VD, né? Com a pulmonar e a bifurcação da pulmonar. O que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, aqui na válvula aórtica, se eu faço uma implantação mais baixa e mais apertada, eu posso apertar o sistema de condução. Eu posso, por exemplo, quando você vê aqui no ecocardiograma, você vê aqui, por exemplo, o nível da tricúspide, aqui está o septo interventricular, o nível da mitral. Se você bota uma válvula mitral muito apertada, você comprime o sistema de condução. A válvula aórtica ela fica por aqui também. Se você aperta demais, você aperta o sistema de condução. Então, geralmente, quando a gente fala de cirurgia cardíaca, geralmente a cirurgia é valvar. Claro que bloqueio pode acontecer em qualquer cirurgia, né? Mas aqui, nas cirurgias valvares, vocês têm que tomar muito cuidado. E aqui entra também não só a cirurgia cardíaca, agora entra também, por exemplo, TAV. A TAV é um fator de risco importantíssimo para muitos pacientes que implantam TAV por esse motivo, né? Quando você bota você faz o implante percutâneo da válvula aórtica, você comprime o sistema de condução, o paciente sai com marca-passo, né? Então não é incomum acontecer nesses casos, não. O paciente tem que implantar uma TAV, tá? Lembrando o seguinte, esqueci de falar no início, qualquer dúvida, manda no chat, tá? No chat do YouTube. No Instagram, manda no final, porque agora eu não vou conseguir ficar lendo o chat, não, tá bom? Doenças familiares, né? Doenças infecciosas, chagas, leptospirose, endocardite e as causas extrínsecas, né? Aí lembra do hipotireoidismo, hipotermia. Hipotermia é uma causa importante que todo anestesista tem que conhecer. Acontece muito centro cirúrgico. Centro cirúrgico é um gelo, né? Quem vai, né? Parece que tá a Elsa, Frozen, todo mundo lá no centro cirúrgico, né? Let it go. Frio pra caceta, o paciente fica como no centro cirúrgico? Fica pelado, né? Fica pelado, bate aquele golpe de vento, friagem, minha avó já dizia, né? Não pode pegar friagem, friagem faz mal. O que acontece? Hipotermia. Hipotermia, o paciente fica bradicárdico. Aí o anestesista já fica louco e resolve tudo com um cobertor, né? É isso, coisas da vida, né? Coisas da vida. Todo mundo gosta de fazer medicação, push-dose, de não sei o quê. Um cobertorzinho resolve, né? Então, hipotermia é causa de bradicardia. Isso aí eu já vi algumas vezes paciente vindo do centro cirúrgico. Basta botar um cobertorzinho no doente, melhora a bradicardia. Droga, isso aqui, ó, toda hora. Vou dar uma limpada aqui que eu rabisquei demais esse slide. Vamos lá. Droga, isso aqui toda hora. Beta-bloqueador é o campeão. E aí, acontece muitas vezes no vovô. O vovô tá usando aquele atenolol de 25, né? Atenolol de 25, especialmente aquela situação que você tem que comprar medicação na farmácia popular, né? Atenolol de 25. Aí ele tem um outro medicamento lá que ele toma 4 comprimidos pela manhã. Aí ele se enrola e toma 4 comprimidos de atenolol de manhã. Aí o vovô não aguenta, né? Tomar 100 miligramas de uma vez só de atenolol vai dar uma bloqueada, né? Aqui, bloqueador de canal de cálcio são os não dihidropiridínicos, clonidina, digoxina, antiarrítmico, tudo isso pode gerar bradicardia. Então, a gente tem que perguntar para o paciente, quando chega com uma bradiarritmia na emergência, está fazendo uso de alguma medicação. Obrigatório. Situações que têm estimulação do sistema autonômico, né? Isso aqui entra, por exemplo, a síncope, as situações de atleta. O atleta ele costuma ser mais bradicárdico porque tem maior ativação do sistema autonômico, sistema parasimpático, né? Tem paciente que faz síncope neurocardiogênica, paciente com hipersensibilidade de carotídeo, tá? Isso também pode levar à bradicardia. Distúrbio hidroeletrolítico. Esse paciente tem que fazer um laboratório. O paciente chegou a bradicardia, tem que fazer um laboratório. Avalia a função renal, avalia os eletrólitos. E distúrbios neurológicos, especialmente, ó, hipertensão intracraniana. Só que aí o quadro clínico todinho vai apontar para a doença neurológica. O paciente que fez uma hiparesia, rebaixamento de nível de consciência, e aí o quadro todinho vai estar direcionado para um quadro neurológico. Aí a bradicardia está ali de brinde, né? Então a gente tem que focar no quadro neurológico, tá bom? E não é para ficar fazendo atropina, fazendo um monte de coisa, porque tu tem que resolver o problema neurológico do doente, tá bom? Vamos falar sobre os bloqueios, né? Como reconhecer esses bloqueios. Primeiramente, o bloqueio que você tem que
reconhecer inicialmente as definições, né, é o BAV de primeiro grau, né? Não vai ser uma aula de eletro hoje, né? Mas é importante reconhecer o bloqueio de primeiro grau. Por definição, bloqueio de primeiro grau, aqui nessa fase, toda onda P gera o QRS. Então eu não vou ter nenhum distúrbio de condução, tá? Então PQRS, 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 toda onda P está gerando QRS. E qual é o problema? O problema aqui é que está demorando a gerar o QRS. Eu teria que, em geral, o normal é que uma onda P gere o QRS em até 200 milissegundos, correto? Que dá exatamente 5 quadradinhos. Quando fica maior do que 5 quadradinhos, esse intervalo PR, que é o atraso fisiológico da condução atrioventricular, que é importantíssimo esse atraso fisiológico. Papai do Céu, quando bolou o coração, ele pensou em tudo, né? Então, quando ele cria esse atraso fisiológico, é para dar um tempo para quê? Para o ventrículo encher. Eu tenho a minha contração atrial, eu já tive o início, aqui, ó, a diástole, ó, aqui eu tenho a sístole, a diástole começa, aqui eu já tenho ejeção do enchimento rápido do ventrículo, aqui tem a contração atrial, aqui é a fase final da diástole, certo? Só que eu tenho que dar um tempo para o átrio encher ao máximo o ventrículo, tá bom? Então, gera a contração atrial, o ventrículo enche. Então, esse período aqui é justamente para dar tempo para o ventrículo encher. E aí, esse tempo que vai gerar o ventrículo vai gerar a contração atrial, que é o QRS. Contração ventricular, perdão, que é o QRS. Tá bom? Quando esse tempo já fica muito prolongado, o que acontece? Gera o BAV de primeiro grau. Tá bom? Então, esse é o distúrbio encontrado. Tá? Em geral, esse doente não costuma ser bradicárdico. Tá? É só o BAV de primeiro. Pode ser bradicárdico? Até pode, mas não é obrigatório. Tá bom? Então, o BAV de primeiro grau não tem falha de condução. Quando tem falha de condução, o que acontece? O que é falha de condução? Eu gero uma onda P que não gera QRS. Então, eu estou a partir do bloqueio de segundo grau MOPS tipo 1. Quando esse bloqueio ele é progressivo, você vê que o intervalo PR ele vai aumentando. 240, 320, 440 e bloqueou. É um bloqueio progressivo. E o intervalo RR ele vai encurtando. O PR vai aumentando, o RR vai encurtando. Então é isso que acontece no MOBS tipo 1, tipo Wenckebach. Então é isso. Até aqui, a gente chama isso de bloqueios benignos. Isso aqui pode acontecer só por estimulação vagal, por exemplo. Tá bom? Pode acontecer. A partir daqui já começa problema. Porque aqui, olha só, você pode ver que tem um PR fixo e, de repente, a onda P não gera QRS. Aqui é a mesma coisa. Do nada, uma P que não gera QRS. Então, eu tenho uma falha inesperada. Uma falha inesperada. Quando eu não consigo prever o momento da falha de condução, MOPS tipo 2. Existe uma situação que fica entre esses dois aqui, que é o BAV avançado, que acontece, por exemplo, o famoso BAV 2:1. Significa que a cada 2 ondas P eu gero um QRS. Então é até previsível, mas é muito avançado, porque eu estou gerando metade das minhas P's não estão funcionando. Então bloqueio avançado. Eu gero uma P, um QRS. A outra P, nada. Uma P, um QRS. Outra P, nada. Então bloqueio avançado. Bloqueio avançado aqui, tá? Quando a onda P perde qualquer conexão com o ventrículo, as ondas P elas ficam isoladas. Isoladas. Tá vendo? Eu tenho um BAV de terceiro grau. E aí é cada um por si. A átrio de um jeito, o ventrículo do outro. Perdão. Beber uma aguinha aqui. Qual é a principal dica para você detectar um BAVT na tua prática clínica? O BAVT, ele é sempre regular. Certo? Ah, o ritmo está irregular, não é BAVT. Não é BAVT. BAVT, ele é regular. Olha só que bonitinho. Porque não chega nada no ventrículo. O ventrículo, ele, por conta própria, ele vai despolarizar. Vai despolarizar no ritmo dele. Pão, pão, devagarzinho.
Então, BAVT, a frequência é sempre baixa e regular, tá bom? A frequência vai estar na faixa de 40 para baixo no BAVT, tá bom? Então, viu o ritmo regular, as ondas P soltas, certo? As P's que não estão gerando QRS. As P's são regulares entre si, tá bom? As P's são regulares e os QRS são regulares. Então aqui a gente tem o BAVT, tá bom? Esses bloqueios são considerados bloqueios mais graves. E, em geral, denotam um distúrbio mais avançado do sistema de condução cardíaco. Em geral, quando se detecta esses bloqueios, que não tem uma causa, né? Importantíssimo isso, né? Não é causada por droga, por exemplo, o paciente não se entupiu de beta-bloqueador, em geral, vai indicar a necessidade de marca-passo definitivo, tá bom? Se for uma coisa espontânea por degeneração do sistema de condução, não tem conversa. Marca-passo definitivo nesses doentes, tá bom? E agora, esse slide ele define tudo. Define tudo de como abordar um paciente com uma BRAD instável na emergência, tá? Essa aula não é grande, porque ela é bem simplória. Não é difícil de abordar um paciente com BRAD instável, tá? Na emergência. Tem alguns detalhes que a gente fala no nosso curso de emergências cardiológicas, a gente não vai falar aqui, né? Não vou entregar o ouro, para quem quiser o ouro completo, tem que se inscrever no nosso curso de emergência cardiológica. Na descrição desse vídeo você vai achar o link para se inscrever no nosso curso de emergências cardiológicas. Nosso curso completaço, mais 60 horas de conteúdo, bom pra caramba. O curso que tem mais estrelinha aí de avaliação. E aqui a gente não vende curso por preço de rim, não, tá? Você vai conseguir pagar um valor honesto, mensal, que você consegue fazer o curso. Tem um grupo de WhatsApp super movimentado, tá bom? Então você vai ter acesso a um conteúdo de altíssimo nível, de alta qualidade e vai te preparar para atendimento de emergência, tá bom? Vamos lá, BRAD instável. Primeira coisa, eu tenho que identificar e tratar a causa base. E lembra sempre do MOVE, monitorização, oxigênio se precisar, acesso venoso e eletro. Isso aqui é o básico de emergência. Monitoriza, bota oxigênio se precisar. Se o paciente não estiver saturando, não precisa de oxigênio, né? Acesso venoso, eletrocardiograma, colhe laboratório, né? Faz o tudão, tá bom? E vambora. Ó, tratar causa base. Muita gente esquece dessa parte. Tenta identificar o que está rolando, galera. Porque às vezes é uma situação tratável ali no cerne. Foi o que eu falei. Ah, é uma hipotermia. Cobertor. Ah, tem um problema aqui é um distúrbio eletrolítico. Corrige. Entendeu? Então, às vezes, se você às vezes ficar fazendo atropina, fazendo um marca-passo, não sei o que, você cria um AUE na emergência e não olhou isso aqui. Por isso que é uma das primeiras coisas. Identifica a causa base. Por isso que eu falei tanto dessa parte de etiologia. Fiquei um tempão falando de etiologia. Tá? Então, trata a causa base. Aí você identifica, a causa base era a degeneração do sistema de condução. Aí beleza, né? Não tem muito o que fazer. Tá bom? Olho para os 4Ds da instabilidade. O paciente tem algum sinal de instabilidade? Diminuição da consciência, diminuição da pressão, dor torácica e dispneia. Tem algum dos 4Ds da instabilidade? Se não tem, monitoriza e observa. Tá? Isso aqui eu tenho que ficar de olho em outros fatores também. Porque na bradiarritmia, às vezes eu tenho falso estável. É aquele pacientezinho que está lá bonitinho, ali no leito. Eu já peguei paciente assim. Mas é um paciente, sei lá, paciente que tem ciência cardíaca, tá ali no leito, bonitinho, olhando para você. Seu João, tá tudo bem, seu João? Tudo bem, tá tudo bem. Beleza. Tudo bem com o seu João. Aí você vai pegar. Aí tá lá o plantão rolando, o seu João tá bem, não vou botar marca-passo, não vou fazer nada, não sei o quê. Aí vai chegando o plantão noturno, chega o colega do plantão noturno, tu passa, não, seu João tá estável, seu João tá bem pra caramba. Uma bradicardia, né? Vai botar marca-passo na sexta-feira. Já combinei com o povo da arritmia, tá agendado para sexta-feira, hoje é terça, né? Beleza. Aí você vai pegar o balanço das últimas 12 horas de plantão, e aí você vê que seu João urinou 100 ml.
Aí você colhe um lactato do seu João, 3,3 de lactato. Você bota a mão no pé do seu João, o pé do seu João gelado. Esse paciente está bem? Aí tem os falsos estáveis, tem que ficar de olho nisso, tem que ver como é que está a perfusão, como é que está débito urinário, tá bom? Olha débito urinário, olha nível de consciência, olha a perfusão distal, dose um lactato, tá bom? Então você tem que dar uma geral no teu doente, tem que ver como é que tá o doente, está bem perfundido ou não. Beleza? O doente está instável, aqui entra um capítulo importantíssimo que é a atropina. Você pode ver que a atropina aqui está meio a 1 miligrama, porque isso diverge de literatura. O ACLS, o último ACLS, ele resolveu botar 1 miligrama de atropina e não avisou para ninguém, né? Vamos botar 1 miligrama e vamos embora. Toda vez que tem uma atualização de diretriz, eu já participei de diretriz, né? Você justifica, né? Tô mudando essa bagaça aqui por isso. Pô, saiu uma diretriz, saiu um artigo aqui do seu fulano. No próprio ACLS, ele faz isso com outras coisas. Por exemplo, ele tenta justificar porque ele não incorporou ultrassom, tem questões relacionadas à máscara laríngea, por exemplo, no ACLS, que eu fiquei chateado, né? Eu achei que eles fossem incorporar mais a máscara laríngea, né? É que são realidades diferentes, né? Por exemplo, no Brasil, eu sempre oriento, quando eu estou falando de ACLS, o paciente tem uma necessidade de via aérea, e o colega tá enrolado com a via aérea, passa a máscara laríngea. Fácil de passar a máscara laríngea. Melhor você garantir alguma ventilação do que nenhuma ventilação, né? Isso o ACLS não melhorou nesse ponto de vista. Mas na atropina eles mudaram e bico seco, né? Não falaram nada. Nada. E sem falar absolutamente nada também de literatura. Basicamente, essa evolução de meio miligrama para 1 miligrama de atropina foi mais protocolo de preguiça. 1 miligrama é mais alto, eu faço menos dose, porque a dose máxima de atropina é 3 miligramas. Quando você faz meio, você pode fazer 6 vezes, né? Qual é o problema? Você fazer 1 miligrama, você está fazendo 2 ampolas de meio. Ou 4 de 0,25. Lembrando que a atropina tem geralmente ampola de 0,25. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Algumas diretrizes mantêm 0,5. Tá bom? Algumas diretrizes. A diretriz brasileira ainda está 0,5. Se eu não me engano, a europeia também está 0,5 de atropina. Você faz 0,5. Não resolveu? Faz 0,5. Deu 1 miligrama. Dá no mesmo. Entendeu? É só isso. Evidência de benefício zero. Como é que funciona a atropina? Primeiro ponto. A atropina, ela faz um bloqueio justamente do parasimpático. O que o parasimpático faz? O simpático é o acelerador, o parasimpático é o freio. Certo? Então a atropina, ela tira o pé do freio. Ela bloqueia, mesmo que você queira pisar no freio, você não vai conseguir pisar no freio, você bloqueia o freio. Você corta o cabo de freio. Então o que acontece? Basicamente só acelera. Então a frequência sobe. Só que onde estão esses receptores? No nó do AV. Nó do AV, feixe de His. Certo? Então, se o bloqueio for infra-iciano, não vai responder. E como é que eu sei que o bloqueio é infra-iciano? QRS mais largo. Se o QRS é largo, quanto mais distante do nó do AV é o bloqueio, tem que saber de onde surge o bloqueio. Você sabe por que o paciente é bradicárdico e tem QRS largo? Porque pensa o seguinte, aqui, ó, tem um sistema de condução, tem uma estrada, né? O sistema de condução, existe o sistema de condução rápida e o sistema de condução lenta, né? Geralmente, algumas células que geram a estimulação não são células de condução. Células de marca-passo não são as mesmas células de condução. Então tem uma célula de marca-passo aqui. Até ela chegar aqui na célula de condução, ela demora um tempo. É a mesma coisa. Aqui eu tenho a Avenida Brasil. Avenida Brasil, uma via expressa. Aqui saiu em Benfica, ali perto de São Januário, né? Em Benfica, né? Aí demora a chegar, né? Trânsito ruim ali, né? Umas ruelas ali, né?
Mas depois chega no Brasil e acelera. Então, desde quando sai o estímulo, o QRS é largo. Quanto mais distante é do nó do AV, mais largo é o QRS e mais lento é. Porque a tendência é surgir, quanto mais próximo, desce tudo pelo feixe-riz. Acabou. Vai rápido. Entendeu? Aí vai rápido. Tá? Então é importante entender esse conceito. Tá bom? Por isso que QRS é largo. Então, quanto mais distante do nó do AV, bloqueios infraecianos, não faça atropina. Tá bom? Não faça atropina, porque não vai adiantar nada. Digamos que você fez atropina, não resolveu nada. Próximo passo. Ou é marca-passo transcutâneo, que geralmente é o meu preferido. Lembrando que aqui é ponte, tá? Aqui é ponte, porque quem vai resolver a vida do doente, ó, se a atropina não resolveu, quem vai resolver é o marca-passo transvenoso. Tá bom? Você vai ter que botar o marca-passo transvenoso. Isso aqui é para tu ganhar tempo. Vai usar adrenalina ou dopamina. Lembrando que aqui, ó, tanto a adrena quanto dopa é infusão contínua. Não vai fazer dose de parada, não. E aqui a gente vai buscar dose beta. Nas duas situações. Eu vou buscar a dose beta para ter estimulação beta para aumentar a frequência cardíaca. Por que eu não uso dobutamina? Muita gente usa dobutamina, né? Porque dobutamina faz o que com a pressão? Vasodilatador. O paciente já está instável. Ele não precisa agora de um vasodilatador. Né? A adrenalina tem efeito alfa periférico, mas alfa de vasoconstrição, dopamina também. Então, vai aumentar a pressão os dois, com o efeito beta. Tá bom? Isso para tu ganhar tempo para botar o marca-passo transvenoso. Tá bom? No nosso curso, te explica como fazer a sedação no marca-passo transcutâneo, como ajustar o marca-passo transcutâneo sem medo nenhum. Tem um simulador ali, pum, pá, 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 tu vai ajustando. Tem um vídeo muito famoso, né? A gente ensina também no nosso curso como colocar marca-passo transvenoso, mas tem um vídeo gratuito na nossa plataforma, no YouTube, né? Que ensina como ajustar o marca-passo transvenoso. Também é importante. Não adianta você botar o marca-passo transvenoso se tu não sabe ajustar. Depois tu procura aí, se não me engano, é o vídeo mais assistido do nosso canal. É um dos primeiros vídeos que eu fiz na época, desde quando comecei aqui o Questões de Cardiologia. Beleza? E o marca-passo transvenoso, você vai ficar por quanto tempo com ele? Até a resolução. Se, por exemplo, digamos que é um paciente que se entupiu de beta, tu vai deixar ele com marca-passo transvenoso até ele resolver isso. Certo? Passou as meias-vidas do beta, melhorou, recuperou, tira o marca-passo e vai para casa, vai ser feliz. Ah, eu botei o marca-passo transvenoso. A causa é degeneração do sistema de condução. Aí não tem jeito, precisa de marca-passo definitivo. Programa o marca-passo definitivo, bota o marca-passo definitivo, acabou, vai para casa. Tá bom? Então, esse é o objetivo. Não tem muitos passos. Tá? Não tem muitos passos. Beleza? E mais uma vez, a gente falar para vocês do nosso curso de emergências cardiológicas, certificado de 60 horas, curso super completo, grupo de WhatsApp para discussão de casos, grupo super movimentado, todo dia tem caso legal lá, fórum de dúvidas, casos clínicos comentados com prescrição, você ganha 2 e-books, um e-book só de algoritmos, um e-book que é um bulário para tu usar na emergência, diretrizes comentadas, resumo dos principais congressos, e é um curso muito completo, R$70, um pouquinho mais de R$70, né? R$70 e R$22 por mês. Isso aí dá 2 Big Mac, né? 2 McLanche feliz, que você vai ter acesso a um material top, top. Para quem trabalha em emergência, é um conteúdo que tem um valor inestimável. Beleza? Aqui só para você ter noção, alguns alunos falando da gente, né? Gostam muito, tem o nosso curso mais antigo, é o curso que tem melhor feedback dos nossos alunos, tá? Então aí são os nossos alunos falando com vocês. Então, galera, vou me despedir de todos vocês. Sempre um prazer narrar estar na presença de todos vocês. Muita paz em vossos corações. Até a próxima oportunidade. Como vocês já sabem, é meu corpo que vai embora, mas meu coração permanece com todos vocês. Tchau, galera. Até a próxima.